Boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Joana de Ângeles, aqui de Florianópolis, Santa Catarina, que nos proporciona todas as segundas-feiras, às 19 horas, esse momento de reflexão, esse espaço virtual, onde podemos refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E para que possamos dar início à nossa atividade da noite, faremos a leitura de uma mensagem de harmonização e a nossa prece de abertura. A mensagem de Chico Xavier. Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança das atitudes do próprio indivíduo. Então, convidamos a todos para fazermos a nossa prece de abertura. Jesus, mestre e amigo, que as tuas bênçãos nesse instante possam nos envolver, acerenando os nossos pensamentos, as nossas emoções, nos auxiliando, Senhor, a buscar a paz que tanto precisamos. Sabemos, Senhor, que hoje, no mundo em que habitamos, há muitas dores, muitas lamentações, mas também sabemos, Divino Amigo, que o teu amor compassivo e bom nos envolve a todos e nos ampara, fortalecendo-nos a cada instante para que possamos continuar a nossa jornada. Que a tua paz possa, Senhor, nos fortalecer cada vez mais, para que assim possamos encontrar o equilíbrio necessário em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Então, meus irmãos, o tema da nossa explanação de hoje é a prece, e se encontra no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Independente da situação que nós estejamos passando, sempre existe uma maneira de chegarmos a um recanto de paz. No caso da vida interior, da vida espiritual, todas as vezes que queiramos ir ao encontro da divindade, a esse recanto de amor e de ventura, nós o faremos através da prece. É tão importante a prece como é a alimentação diária para nós. E nesse caso, chamamos a prece de oração, porque estaremos abrindo a alma ao Criador e estaremos falando com Deus. Daí a gente pode se perguntar, mas Deus não está em toda parte? Ele não sabe tudo? Por que eu preciso orar? É verdade, Deus é onisciente e é onipresente. Mas nós é que precisamos nos acostumar a manter esse contato com Ele. Nós é que precisamos nos aprimorar diariamente para esse grande encontro com o Pai. Porque nós temos dificuldade em sintonizarmos com as energias da divindade. Nós, por hábito, temos dificuldade mesmo em acalmar os nossos pensamentos, as nossas emoções, em nos retirarmos para um momento de calma, de serenidade no nosso íntimo,
para que possamos fazer esse contato com Deus. E é muito necessário que a gente faça isso, porque, sendo todos nós filhos do Altíssimo, nós precisamos estabelecer essa relação íntima com Ele. Porque é aí que nós revigoramos as nossas energias. É aí que nós nos fortalecemos diante de qualquer situação. É aí que nós verdadeiramente nos colocamos na posição de filhos de Deus. Quando nós conseguimos estabelecer com Ele essa conexão. Daí a importância cotidiana, diária, da oração. E a oração é algo tão importante que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos deixou uma orientação segura de como nós devemos orar. Além dele ter falado que para orar precisamos nos recolher no nosso mundo íntimo, ele também nos deixou a prece do Pai Nosso. Uma orientação de como nós devemos orar, de como nós devemos estabelecer essa comunicação com o Pai. Então, de todas as preces, essa é a que os Espíritos colocam em primeiro lugar. Seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjugam. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, a prece do Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Por que o princípio da caridade? Porque quem diga a prece a intenção de alguém, pede para este alguém o que pediria para si mesmo. Então começamos pela primeira parte do Pai Nosso, quando Jesus coloca aqui: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Significa dizer que cremos no Senhor, porque tudo revela o poder e a bondade de Deus. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria infinita, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Então, Pai nosso que estás no céu, nós nos colocamos reconhecendo que Ele é o Criador. Venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhe dariam a felicidade, se eles a cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem, como o fazem. Então, solicitando que venha o reino de Deus, reconhecemos que as leis que Ele colocou para administrar, para organizar o mundo em que vivemos, se nós as obedecermos, se nós nos submetermos a ela de coração, então nós seremos verdadeiramente felizes. Porque aí reinariam a paz
a justiça, e as pessoas se auxiliariam mutuamente. Portanto, não haveria fome, não haveria guerra, não haveria corrupção. O forte ajudaria o mais fraco. Ninguém exploraria ninguém. Então, é um reconhecimento de que nós precisamos vivenciar no planeta em que vivemos as leis divinas para que o reino de Deus chegue até nós. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Então, fazer a vontade do Pai, que seja feita a vontade dele, tanto na terra quanto no céu, nós estamos admitindo que as leis que ele estabeleceu são aquelas leis da verdade. São as leis que vão nos oportunizar viver a paz que nós precisamos. E que ainda que essas leis estejam em desacordo com a nossa vontade, com os nossos desejos, nós precisamos nos submeter a elas sem queixumes, porque elas é que determinam a nossa felicidade. E todas as vezes que nós transgredimos essas leis, é que nós somos infelizes, é que nós ficamos tristes, é que nós falamos raca para o nosso irmão. Ou seja, que nós ofendemos, que nós temos um tratamento antifraterno para com os nossos semelhantes. Então, para que nós possamos ser felizes e nós possamos ser verdadeiros filhos de Deus, nós precisamos nos submeter à vontade dele. Assim como exemplificou Jesus, que disse que a felicidade dele era fazer a vontade do Pai. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, como diz o Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Então, na oração, nós também precisamos solicitar ao Criador que ele nos auxilie a alimentar o nosso corpo, mas que também nós precisamos alimentar o espírito. E esse alimento, ele vem através da fé, através da confiança, através do trabalho no bem, através da fraternidade. Isso, nós teremos esse alimento, tanto físico quanto o alimento espiritual, através do exercício do bem e da caridade. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às leis de Deus é uma ofensa que fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde nós teremos que saldar. Então, rogamos a Deus que perdoe as nossas dívidas pela sua infinita misericórdia, sob a promessa que fazemos
de também empregarmos os nossos maiores esforços para não contrair outras. Concede-nos, ó Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Porque são esses sentimentos que fazem com que nós não consigamos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, aqueles que nos agridem. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Porque se nós pedimos o perdão para as nossas dívidas, como nós vamos perdoar e guardamos ressentimento, rancor e mágoa daqueles que nos ferem, que nos machucam, como nós vamos perdoar as ofensas desses nossos irmãos? Como vamos perdoar aqueles que nos ofenderam? Então, quando eu peço perdão a Deus, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem, ou perdoem as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam, eu estou dizendo que Ele me perdoe, assim como eu perdoo aqueles que me machucaram. Então, é uma condição que nós mesmos estamos colocando. E um incentivo a nós mesmos para que nós nos empenhemos ao máximo em perdoar aqueles que nos machucaram. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Porque nós sabemos que, como diz no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, e os espíritos respondem que muito mais do que imaginas. Em geral, são eles que vos dirigem. Então, se são os espíritos que nos dirigem, porque nós ainda estamos em um grau evolutivo em que nós pouco temos condição de dirigir a nossa própria vida de forma mais acertada possível, então cabe uma reflexão aqui. Eu preciso de forças, de auxílio para resistir às sugestões dos espíritos maus. Porque existem os espíritos bons e os espíritos maus. E tanto os espíritos bons quanto os espíritos maus, eles nos influenciam. Mas existe uma diferença. Os bons espíritos, eles sugerem, né, através da intuição, as melhores atitudes. Eles nos orientam para o bem, porém eles respeitam o nosso livre-arbítrio. No entanto, os espíritos ainda inferiores, eles não nos respeitam o livre-arbítrio. Eles impõem a vontade deles sobre nós. Daí as obsessões. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a resistir a essas sugestões dos maus espíritos, que tentam nos desviar do caminho de Deus, colocando em nossas mentes, inspirando-nos maus pensamentos. Por isso que é tão importante nós cuidarmos do nosso pensamento. Como diz o Divaldo, se um pensamento negativo vem na sua mente, substitua, não fique lutando contra ele, brigando, não quero pensar isso, não. Substitua.
Faça uma leitura e escute uma música relaxante, uma música que tenha uma letra que lhe inspire coisas boas, que lhe inspire o bem, a paz, a harmonia, a serenidade, a alegria de viver. Mas trabalhe seus pensamentos para que você possa resistir a essa influência negativa dos maus espíritos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastar esses irmãos que ainda se comprazem no mal, se nós não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Porque se nós não tivermos firmes na nossa decisão de continuar no bem, facilmente eles nos desviam do caminho. E como disse a mensagem inicial que nós lemos do Chico Xavier, que é, às vezes, o problema, quando nós oramos e pedimos algo a Deus, aos bons espíritos, aos benfeitores espirituais, às vezes o problema é de difícil solução. Ele precisa também da mudança de comportamento de quem está pedindo. Porque, em geral, nós temos dificuldade de nos esforçarmos para conquistar as coisas espirituais. Nós somos capazes de nos esforçarmos, por exemplo, se a gente está precisando comprar alguma coisa, a gente se esforça com aquilo e faz economia daqui, estica dali e compra. Se a gente está precisando, por exemplo, fazer um curso, né? A gente divide o nosso tempo, a gente se organiza, a gente faz tudo para fazer aquele curso. Mas e, por exemplo, para a gente ser paciente? Qual é o esforço que a gente faz para ser paciente? Qual é o esforço que nós fazemos para sermos tolerantes? Ou para tirarmos o ressentimento do nosso coração? Será que nós estamos diariamente atentos a isso? Então é nesse sentido que o Chico nos chama a atenção. De que, às vezes, a solução para aquilo que a gente precisa depende da nossa mudança de comportamento. Porque sempre, no auxílio que nós recebemos, Jesus já colocou: faz por ti que eu te ajudarei. Nós precisamos do auxílio e nós pedimos o auxílio, mas também nós temos que fazer a nossa parte, né? Ou seja, a espiritualidade diz assim para nós: me ajuda a te ajudar. Não é isso? Porque nós precisamos fazer. Então, é inútil tudo que nós possamos fazer para afastar os maus espíritos se nós não opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Então, hoje, por exemplo, que nós estamos vivenciando esse momento tão difícil de pandemia, onde nós estamos vendo diariamente o sofrimento das pessoas, o sofrimento das famílias, onde às vezes a nossa própria família é atingida pela despedida, sem despedida de um ente querido que volta para a pátria espiritual e a gente sequer pôde se despedir dele. Nós precisamos manter o pensamento elevado a Deus. Porque tudo isso tem uma razão de ser. Se nós pensarmos no quanto esse momento é válido para nós, nós vamos lembrar de quantas vezes nós fomos em algum velório e vimos pessoas rindo, brincando, às vezes até jogando
como se aquele momento tão sério, tão importante para todos nós, porque todos nós vamos passar por isso, por esse momento da desencarnação, como se esse momento fosse algo corriqueiro, sem muita importância. Morreu, acabou tudo. E hoje, quando nós não podemos sequer velar o corpo do nosso ente querido, que dor que nós sentimos. Daí a gente vê a importância desse momento de velar o corpo, desse momento de despedida, porque inclusive para nos ajudar a fechar um ciclo, né? Porque é muito difícil você não ver o que aconteceu com aquele ente querido. É muito difícil você pensar nele, saber que ele desencarnou, mas você não ter visto aquele momento que é importante, né, para a nossa mentalização, para a nossa, digamos assim, conclusão de convivência com aquela pessoa que parte. Então são tantas coisas nesse momento que nós precisamos manter o pensamento firme para que o nosso psiquismo não se deixe abater, não se deixe fragilizar a ponto da gente contrair uma doença, da gente ficar ainda mais vulnerável à infecção pelo vírus. E que assim seja, né? Que assim seja. Ou amém, como nós costumamos dizer. É da tua vontade, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, que tu encontres, Senhor, vontade que os nossos desejos se efetivem. Mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade, não a nossa, pois somente queres o nosso bem. E melhor do que nós, sabes o que nos convém. Então, muitas vezes, nós, em oração, pedimos a Deus, com tanto fervor, com tanta profundidade, algo que nós estamos precisando. E parece que Deus não nos escuta. Parece que Ele não está ouvindo o que a gente está dizendo. Ou parece que Ele não deu importância. Mas na realidade é que nós, normalmente, pedimos algo que não será tão bom para nós. Que não será tão positivo naquele momento. Porque talvez nós estejamos passando por um aprendizado. E se aquele momento do aprendizado terminar antes da hora, não vai se consolidar esse aprendizado dentro de nós. Ou por outra, aquela vontade concretizada que nós estamos pedindo a Deus, se ela se concretiza, imediatamente pode parecer um bem, mas lá na frente, aquilo pode causar um mal maior para nós. E Deus, Ele sabe de tudo isso. Deus, Ele sabe, Ele nos conhece desde que Ele nos criou. Ele é nosso Pai. Ele sabe toda a nossa bagagem espiritual. Ele conhece. E Ele sabe o que nos perderia, por exemplo, se alguma vontade nossa menos positiva fosse atendida. Né?
eu me lembro de algumas histórias que a gente escuta, né, no meio espírita. Então havia uma senhora que o filho dela tinha nascido deficiente das pernas. Ele não andava, vivia numa cadeira de roda. E aquela mãe amava muito seu filho. E ela pedia diariamente para Deus que curasse o filho dela, que fizesse com que ele andasse. E ela tanto pediu, que o filho voltou a andar. O filho voltou a andar e ele então começou a fazer tudo que ele não podia fazer antes. E começou a sair, e se lançou ao mundo, e começou a ir por caminhos tortuosos. E acabou que um belo dia, esse filho começou a utilizar drogas. E finalmente ele matou sua mãe. Então, meus irmãos, tem um ditado que os antigos dizem assim, que quando uma pessoa tem algum problema dessa natureza, é porque alguma coisa ele precisa aprender. Que Deus ele não marca assim nenhum dos seus filhos, se não for por um bom motivo. Então, nesse ditado, tem algo equivocado, que não é Deus que marca ninguém, não é Deus que penaliza ninguém. São as nossas atitudes que muitas vezes fazem com que nós contraiamos determinadas ou passemos por determinadas situações. Por causa do nosso ímpeto, por causa das nossas más tendências, por causa da nossa ansiedade em que as coisas aconteçam. Se nós observarmos a natureza, tudo vai acontecendo paulatinamente, no seu tempo. Nada ocorre antes da hora. Mas nós temos pressa, né? E a nossa pressa, muitas vezes, ela faz com que nós retardemos ainda mais o tempo que nós precisaríamos para que aquilo se cumprisse. Ou muitas vezes nós desistimos, faltando pouquinho para se concretizar aquele pedido que nós fizemos a Deus. Mas a nossa falta de confiança, a nossa falta de paciência, faz com que a gente perca o momento certo daquela bênção chegar até nós. Então, por isso que a gente pede a Deus, mas que seja feita a vontade dele, porque ele sabe, ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele sabe o futuro. Então, que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Os Espíritos hão dito sempre, a forma de orar, se é de joelho, se é sentado, se é em pé, se é deitado, nada influencia na prece. Né? Imagina se, porque se a forma influenciasse, e por exemplo, a prece só valesse para quem, quando a gente fizer ajoelhado, e quem tiver uma artrose não pode se ajoelhar. Então a prece dessa pessoa não valeria tanto quanto a daquele que pode se ajoelhar? Né? Então a forma como nós oramos, nada vale. O que vale é o pensamento, é o sentimento, é o abrir o coração naquele momento em que nós estamos falando com Deus. Então oremos
cada um segundo as nossas convicções e da maneira que mais nos toque a sinceridade. Não há necessidade de fazer discurso, não há necessidade de palavras bonitas, não importa isso. O que importa é o que nós estamos sentindo no momento da oração. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Se nós gostamos de fazer o Pai Nosso, que maravilha! Mas que esse Pai Nosso seja feito com muito amor, com muito sentimento. Porque aí sim nós estaremos conseguindo fazer essa conexão com Deus. Chegar a esse momento de paz que nós tanto precisamos. E assim, meus irmãos, que a prece seja para nós cotidiana, não a repetição de palavras, mas aquela conversa sincera com Deus, que nós tanto precisamos para nos mantermos equilibrados, firmes no propósito de seguirmos avançando para construirmos um mundo melhor e para nos tornarmos, acima de tudo, pessoas melhores do que nós já conseguimos ser até o presente momento. Então, muito obrigado pela atenção de todos e vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Um fraternal abraço a todos e muita paz. Fiquem com Deus.